Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus por todos. Nós somos gratos a Ti pela Tua bondade. Arruma um papelzinho do Foco Mais Um, por favor. No final do culto, irmãos, você vai poder estar depositando aqui também, tá? A respeito do Foco Mais Um. O Foco Mais Um é um projeto evangelístico. A gente está ajudando, dando um empurrãozinho na igreja, para que você possa focar na vida de alguém, colocar essa pessoa diante de Deus, orar pela sua família. E a gente vai estar pegando esse papelzinho, você vai destacar, um fica com você, um lado, o outro lado você coloca na urna aqui. E todo culto, domingo, quinta-feira, nas reuniões que nós vamos estar fazendo aqui, nós vamos estar orando por essa pessoa que é o seu foco. E nós cremos, irmãos, que nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Estamos debaixo de um propósito. Isso tem a ver com pertencimento, isso tem a ver com aquilo que nós estamos falando a respeito de que cada um de nós somos ganhadores de almas. Não se esqueça, fala para alguém do teu lado, você é um ganhador de alma, cara. Você foi encontrado por Jesus, para ganhar almas para Ele. E às vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas, com as nossas coisas, e Jesus está dizendo: ah, se você soubesse quem você é. Ah, e se você entendesse aquela palavra que diz: busque o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente está buscando as demais coisas, mas as demais coisas você não busca, elas vão correr atrás de você. Então às vezes a ordem está errada, e é por isso que algumas coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque as demais coisas você não busca, elas vêm atrás de você. Sabe, irmãos, chega um momento na vida do crente, eu acho que eu já estou pregando, tá? Chega um momento na vida do cristão que ele vai desfrutar da vida que ele semeou no reino de Deus. Chega um momento na vida do cristão que ele não será mais roubado no seu tempo. Ele consegue fazer tudo e ainda sobra tempo para algumas coisas em relação ao reino de Deus. Tem esse lugar, existem pessoas que acessam esse lugar. Essa pessoa já não é mais roubada, ela já não fica naquele dia que fala: ai meu Deus, é uma correria. Você olha para a pessoa, ela vive cansada, o semblante cansado, nunca dá tempo de terminar as coisas. Não, Jesus tem um lugar que você tem acesso, aonde você consegue fazer tudo, entregar tudo, trabalhar, cuidar da tua família, desfrutar do reino de Deus. Existe esse lugar. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida que o diabo não vai mais roubar o teu tempo, irmão. Porque lá no Egito, o que o diabo fez, né, tipificado em Faraó, quando Moisés desce para libertar o povo, ele aumenta a palha, para que o povo trabalhasse mais e não tivesse tempo de ouvir a voz de libertação. E é exatamente isso que o diabo faz nos dias de hoje. Ele aumenta o trabalho, ele aumenta a pressão, para que a gente não tenha tempo para as coisas de Deus. Mas quando um cristão verdadeiro, genuíno, que está posicionado, ele chega nesse lugar em Deus, o diabo não rouba mais o tempo dele. Parece que ele trabalha menos e ganha mais. Ah, pega aí essa palavra. Irmãos, tem esse lugar que parece que você trabalha menos e ganha mais. Não tem um momento da nossa vida que a gente trabalha e nada é suficiente. Existe esse momento. Mas, irmãos, quando nós encontramos um lugar em Deus, Deus vai te dar satisfação. O ambiente de Deus, você produz mais, mas é leve. Meu Deus do céu, esse lugar existe, irmãos, porque nós somos espirituais. Você não é alguém natural, lutando demais para ter uma experiência espiritual na terra, não. Você é um ser espiritual, que está passando rapidamente por essa terra, porque já já nós vamos voltar para o lugar que não é só o nosso destino, é a nossa origem, que é a glória de Deus, o céu, a nova Jerusalém. Amém? Então eu acredito, irmãos, de verdade, que Jesus ele tem feito algumas coisas importantes. E é interessante, esses dias eu olhei para a igreja, e mais de 10 pessoas que estavam afastadas do Senhor, conhecidos nossos aqui, pessoas que conhecem o Senhor, mas por diversos motivos estavam afastados, voltando, vindo no final do culto me abraçar e dizendo: pastor, estou de volta, pastor, estou voltando. Pessoas que estavam 5 anos afastadas, pessoas que estavam 3 anos afastadas, voltando e dizendo assim: estou de volta. Uma obra do Espírito Santo, irmãos.
uma obra de Deus, é uma movimentação. Nós precisamos prestar atenção em algumas movimentações do alto. Eu quero dizer para você, nesse momento Jesus está trocando as armaduras dos crentes. Nesse momento as nossas armaduras estão sendo trocadas. É o que eu sinto no espírito. A gente guerreia, a gente batalha, a gente está aí vencendo as situações da vida, mas chega um momento que o general fala: vem todo mundo para cá, ano de mesa, de reposicionamento, de alinhamento. E tem uma novidade para vocês, vai lá no armário, tem armadura nova para todos vocês. Tem armadura nova, eu sinto isso no meu espírito. Eu quero profetizar armaduras novas, revestimento novo, uma nova fortaleza sobre as nossas vidas. Porque depois disso, irmãos, vem onda de justiça. Às vezes o cenário, a gente olha para o cenário econômico, o cenário do porvir, a gente fala: meu Deus, vai ser um desastre. Só que tem uma coisa: nunca as coisas ficaram tão claras como estão. Alguém só vai ser enganado agora se quiser, porque antes as coisas estavam ocultas, abafadas, sufocadas, a gente nem entendia direito algumas coisas. Hoje não, hoje alguém só vai ser enganado se quiser, porque está tudo claro. A gente sabe o caminho de um, o caminho de outro, as perversidades e tudo que está acontecendo. É por isso, pais, que nós temos falado, e é um tempo de mesa, e nós estamos diante da mesa do rei. Escuta, não negue o não para o seu filho. Você defrauda o seu filho quando você nega o não para ele. Você defrauda o seu filho. Existem filhos, adolescentes, que precisam ouvir não. Você não vai fazer, não dá, não pode. Os nossos filhos precisam ouvir não. Mas eu fui ensinado, eu fiz um curso lá, que eu fui ensinado que não pode falar não. Irmãos, Jesus está olhando para as nossas orações, e tem orações nossas que interessam o céu, que o céu tem interesse. Ana subia todo ano no templo, pedindo um filho, defraudada nas emoções, porque a competidora dela tinha filhos e ela não tinha. E ela subia todo ano no templo e orava, e era uma oração: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, me dá um filho. E ela descia e nada acontecia, porque ela queria um filho, mas a nação precisava de um profeta. Ana queria um filho, mas a nação precisava de um profeta. E às vezes, irmãos, o nosso pedido tem a ver com o nosso umbigo, e Jesus está falando: olha um pouquinho mais para cima, porque o que você deseja não é só para você, é para uma geração, é para uma nação inteira. Então toma cuidado com a tua oração. E aí Ana, tem um dia que ela sobe, e quando ela sobe e muda a oração dela, um pouquinho, ela só reposicionou a oração dela. Ela disse assim: Senhor, me dá um filho, que eu devolvo ele para você. Aí Jesus olhou e falou assim: essa oração me interessa, o que você falou me interessa, Ana, gostei, estou fechado contigo. Irmão, quando o céu fecha, acabou. Quando a nossa oração encontra o propósito e a vontade dos céus, acabou. Não há quem impeça. Por isso que mais do que eu orar, eu preciso saber qual é a oração que eu devo fazer, que tem a ver com o propósito do céu, com o propósito de Deus para a minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 22, 31. Lucas capítulo 22, verso 31. A partir do verso 31. Olha o que diz as Escrituras. Diz o texto: Simão, Simão. Olha só, Jesus não está chamando Simão de Pedro, Jesus está chamando Pedro de Simão. Simão, Simão, porque Pedro é rocha, irmão. Pedro é o cara que bagunça tudo, que corta a orelha dos caras. Mas Jesus está querendo chegar em um lugar em Pedro, então ele chama Pedro de Simão.
Você entendeu que a gente precisa ter sabedoria para falar com as pessoas? Você precisa ter sabedoria para falar com as pessoas. Tem um assunto sério para ser resolvido. Obrigado, Espírito Santo. Eu nem ia falar isso, mas eu vou falar. Tem um assunto sério para ser resolvido. Você tem razão e você pode ser direto. Mas se você usar a graça de Deus e o amor nas palavras, você vai chegar aonde é necessário, sem afetar absolutamente nada. Então Jesus está falando assim, irmão, vem cá. Jesus jogou a capa. Quando era corretor, a gente falava assim, jogou o manto, né, Dadá? Jogou a capa, acabou. Abraçou, já era. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu vou sugerir algo. Deixa eu sugerir alguma coisa para o senhor. Acabou. E Jesus está fazendo isso com Simão. Simão, vem cá. Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ó, Satanás pediu para peneirar vocês. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Espera aí, ô Jesus, eu pensei que tu eras meu amigo. O senhor está falando que Satanás pediu para me peneirar? E em vez de o senhor falar assim, não vai peneirar, não vou deixar, não vou permitir, vou entrar na frente, o senhor falou assim, tá bom, eu vou orar pelo Pedro, eu vou orar muito pelo Simão, para ele sustentar. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, então aquela peneira vai servir para alguma coisa. Aquilo que parece ruim vai servir para algo bom. Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto. Mentiroso. Está parecendo alguém que eu conheço. Não olha para o lado, pelo amor de Deus, olha para mim. Eu estou pronto para ir contigo, tanto à prisão quanto para a morte. Mas Jesus disse, eu te afirmo, Pedro. Aí chama de Pedro. Eu te afirmo que hoje você vai me negar 3 vezes. Hoje, 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Não foi o galo que cantou 3 vezes, irmãos. Foi Pedro que negou Jesus 3 vezes, antes do galo cantar. Preste atenção. Martim Lutero, certa vez disse o seguinte, até o diabo é o diabo de Deus. O diabo, ele não é um ser autônomo. Ele não tem toda a liberdade, plena liberdade, para agir e fazer o que lhe interessa. Ele possui exatamente o poder que Deus permite que ele tenha. E a gente pode ver isso em Jó. Aliás, quem não veio na vigília perdeu. Que vigília gostosa, que vigília surpreendente. E é geralmente assim, né? Tinham menos pessoas, e quando tem pouca gente, você sabe que Jesus tem algo especial. E foi poderoso o que Jesus fez na sexta-feira. Eu quero aplaudir o Senhor Jesus pela vigília que nós tivemos aqui. Uau! Foi surpreendente, irmão. Deus levanta gente, sabe, que está aí no meio assim, ó. De repente, irmãos, tem gente que pega o microfone e vira um gigante. E como a gente foi abençoado, edificado, como Deus falou com a gente aqui na vigília. E aí, na vigília, a gente ouviu a respeito da vida de Jó. Porque Jó reclamou, ó, ele é assim, porque o Senhor dá tudo para ele, te cerca de favores, o cerca de favores. Então Deus vai falar para Satanás, toca em tudo, só não toca nele, só não toca na saúde dele. E por que Satanás também não tocou na esposa? Porque Deus não mencionou a esposa. O diabo tocou em tudo, mas não tocou nem em Jó nem na sua esposa, mesmo ela dizendo, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por que não tocou? Porque eles eram uma só carne. Então, se não pode tocar em Jó, não pode tocar na mulher de Jó. Eles são uma só carne. Por isso que Satanás não pôde tocar na mulher de Jó. 2 Coríntios 4 diz assim, nos quais, preste atenção, nós estamos construindo algo aqui nessa manhã, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Então, podemos ver que ele é usado para causar cegueira na mente daqueles que não aceitam o evangelho. Quem o diabo cega? Quem não crê em Jesus. Quem o diabo cega? Quem não acredita na palavra de Deus. Está escrito isso em 2 Coríntios 4. O Deus desse século, ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Ele consegue cegar o entendimento dos incrédulos. Não existem algumas coisas, algumas notícias que a gente olha e ouve, irmãos, que a gente fala, que absurdo é esse? Será que ninguém está vendo? Ninguém entendeu? Mas não tem como, irmãos, cobrar algo de quem não tem para dar. O incrédulo, ele está cego, e ele vai seguir cego, até ser ativado na sua fé. E quando alguém, porque está lá dentro, todo mundo tem a faísca divina no seu interior. Quando isso é ativado, acabou, a cegueira cai por terra. Quando a fé de alguém é ativada em Jesus Cristo, essa pessoa deixa de ser cega. Então, Deus não está preocupado em provar nada para ninguém. Irmãos, Deus não perdeu o primeiro round e agora voltou para o segundo round. Deus não está preocupado em provar nada para nós. Deus não está preocupado em provar nada para ninguém. C.S. Lewis disse um dia, não há uma guerra, mas sim uma rebelião interna, e o rebelde encontra-se sob controle. Aleluia. Não existe guerra entre Deus e o diabo. O que existiu foi uma rebelião, e o rebelde encontra-se sob controle. Ele só pode fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então o teu desespero não desespera Deus. O seu pânico não torna o céu em pânico. Deus não está em pânico porque você entrou em pânico e perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle porque você perdeu o controle. Deus não está desesperado porque você se desesperou. Tem hora que você não entende, mas Ele continua entendendo. Tem hora que você não sabe, mas Ele continua sabendo. Tem hora que você não compreende, mas está tudo sob controle do Senhor. Aleluia. Então, a nossa oração hoje pela manhã, ela precisa ser uma oração de alguém que está querendo entender o que está acontecendo. Porque a minha oração hoje, irmãos, é o resultado. O que eu estou vivendo hoje é o resultado da minha oração de ontem. Por isso que esse culto de domingo de manhã não tem a ver com domingo, tem a ver com a segunda-feira. Porque a minha oração de ontem é o resultado de hoje. Algumas coisas que você sente no espírito são algumas coisas que vão acontecer amanhã. Porque quem se antecipa governa. Por que nós estamos no domingo? Domingo não é o último dia da semana, é o primeiro dia da semana. Por quê? Porque nós queremos a instrução de Deus para vivermos a nossa semana. Nós estamos aqui entregando a nossa primícia. Opa, eu quero sentar, ouvir a instrução de Deus, porque eu tenho uma semana de trabalho, uma semana de reuniões, uma semana importante. Então eu vou no primeiro dia da semana, e glória a Deus por você que veio no culto da manhã, no primeiro culto, no primeiro dia, porque eu quero ouvir a instrução do céu, para que eu não seja pego de surpresa em tudo aquilo que eu preciso resolver. Nós temos um Deus de antecipação, nós temos um Deus que passeia no tempo. E aí, irmãos, Jesus vai falar para Pedro: Simão, Simão, o diabo pediu para te peneirar. O que é o diabo pediu para te peneirar? Tentar a fé de alguém até o limite. Até quando? Até onde? Não é além do limite, é até o limite. O que o diabo pediu? Eu posso tentar a fé até o limite? Jesus permitiu, até o limite. 1 Coríntios 10 diz, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Palavra de Deus para nós. Pelo contrário,
juntamente com a tentação, vos proverá o livramento. Ah, meu Deus do céu. Levanta a sua mão, repita comigo. Juntamente com a tentação, Jesus proverá sobre a minha vida o livramento. Glória a Deus. De sorte que vocês possam suportar. Então, se alguém é tentado e cai, não é desculpa, irmãos. Não é desculpa para mim, não é desculpa para você. Aquilo a gente podia suportar, porque é até o nosso limite. Ah, eu não aguentei. Não, você poderia ter suportado. Tiago 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha que texto poderoso, marca para depois você meditar na sua casa. Então Jesus está chamando Pedro de Simão. Jesus está sugerindo que o discípulo poderia agir de uma forma bruta, conforme a sua velha natureza. Então, para que Jesus conscientize Simão antes, ele guarda algumas palavras, e Satanás pede para ser um instrumento de separação entre o trigo e a palha. Você percebe que Satanás não pode agir fora da área de permissão de Deus. Jesus não ora para que Satanás não penere, e sim para que a nossa fé não desfaleça. Jesus não ora para que Satanás não faça aquilo. Jesus ora para que a nossa fé não desfaleça. Atos 4, preguei quinta-feira. Eles voltam para aquela casa, Pedro e João. Eles estavam presos, porque curaram o coxo na frente do templo, da porta chamada Formosa. E aquilo traz um problema para eles. Eles são soltos, mas eles são soltos com a prerrogativa de não falarem mais do nome de Jesus. E eles chegam numa casa onde a igreja estava orando por eles. E eles começam a orar em uma só voz, dizendo: Senhor, está aí a perseguição, mas nos dá ainda mais ousadia para que a gente continue pregando a Tua palavra. Eles não pediram para parar a perseguição. Escute, pare de pedir para que Deus faça parar aquilo que está fazendo você crescer. Pare de pedir para que Deus cesse aquilo que está esticando você. Pare de pedir para Deus parar essa tempestade que está gerando alguém de fé, que está reposicionando alguém que precisava passar por algumas coisas. Então Deus não vai fazer parar aquilo que está fazendo bem para a sua fé. Eu vou orar, Pedro, não para que o diabo não te penere, mas para que a sua fé não desfaleça. Deus quer esticar a nossa fé. Aliás, Deus quer edificar a nossa fé. Repita comigo: a minha fé precisa ser edificada em Cristo. Sabe o fundamento quando está mal feito, irmãos? Aí tem que ir lá mais na rocha, tem que perfurar mais a rocha. É isso que algumas vezes nós precisamos. Balançou um pouquinho, hein? Se colocar mais alguma coisa em cima, vai cair. Então, antes que dê problema, vamos mexer na fundação. Vamos ir mais fundo no fundamento. Entendeu? Aí a gente acha que precisa crescer para cima. Não, precisa crescer para baixo. Fundamento de fé. Como Deus tem falado conosco a respeito disso? Repita comigo: a fé não pensa, a fé não sente, a fé sabe. Deus quer deixar a nossa fé de pé, irmãos. O que Deus está fazendo e por que algumas coisas sobrevêm sobre a nossa vida? Não foi que Deus mandou, Deus apenas permitiu. Por quê? Para que a nossa fé fique de pé.
Porque Deus sabe, e você também, e eu também, nós sabemos, que quando está tudo bem, às vezes nós não sabemos lidar com uma zona onde tudo está bem. Se nós, irmãos, soubéssemos lidar com essa zona onde tudo está bem, algumas coisas não precisavam acontecer. Mas como nós afrouxamos, como nós nos acomodamos facilmente, como nós paramos de fazer algumas coisas que fazíamos antes e agradava o coração de Deus, Deus permite, porque Ele não nega, irmãos. Deus, Ele aproveita toda a nossa dor para edificar a nossa fé, ou seja, deixar a nossa fé de pé. Então eu preciso começar a enxergar o que é confronto e o que é afronta. A palavra confronta, nunca afronta. A palavra de Deus, ela confronta, nunca afronta. Porque quem confronta quer o meu bem, quem me afronta quer o meu mal. Então Jesus nunca vai nos afrontar, Ele vai nos confrontar. Então não fique de bico quando você for confrontado pela palavra. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Irmãos, domingo de manhã aqui foi uma palavra dura, firme, palavra para crente. 15 pessoas aceitaram Jesus. Sabe o que o Espírito Santo me falou? O povo está com fome. As pessoas estão com fome, elas estão cansadas de algumas coisas. Claro, a gente precisa ter sabedoria para falar, nós precisamos ter cuidado nas nossas palavras, porque as palavras elas têm poder para dar vida e para trazer morte, mas nós não podemos negar a verdade da palavra, não da minha opinião, mas da palavra, porque a palavra confronta. A minha opinião pode afrontar alguém, mas a opinião da palavra, o doxa, nunca vai afrontar, vai confrontar. Então pessoas que não se frustram, não crescem. Se você não frustra o teu filho, ele não cresce. Pessoas que não são frustradas, que estão fugindo da frustração, elas não vão crescer. Você vai se desapontar, irmão. Fala para alguém do teu lado, você vai se desapontar em algum momento. Fala de novo, você vai se decepcionar, irmão, não tem jeito. Você não está livre disso. Ai, Jesus, eu não queria não. Não tem jeito. E isso vai acontecer. Nós vamos nos desapontar, nós vamos nos decepcionar, mas tudo isso nos dará músculos espirituais. Acredite nisso, irmão. Não vou repetir, você precisa pegar. Você vai se desapontar, você vai se desanimar, você vai se decepcionar, mas tudo isso, se você se mantiver firme no Senhor, isso te dará músculos espirituais. Isso vai te tornar mais forte e vai te deixar a sua fé de pé. O que a gente fala? Que crescer dói. Ué, a gente quer crescer, mas sem dor? Tem alguma coisa errada? O Isaac, ele despontou, de um ano para cá ele cresceu muito. Ficou mais alto do que o Felipe já, com 15 anos de idade. E ele está cheio de dor. Dói os joelhos, dói as articulações. E a gente levou ele no médico. É a dor do crescimento, o médico falou. Fica tranquilo, pai. É a dor do crescimento. Sabe por que ele está cheio de dor? Porque está crescendo. Está doendo, irmão? Está crescendo. Não, eu vou repetir. Está doendo? Está crescendo. Está doendo alguma coisa aí? Está crescendo. Todo lugar que dói é todo lugar que cresce. Não fuja do confronto. Todo lugar que dói é o lugar que vai crescer. Se tem uma área sendo afetada, é a oportunidade do crescimento. Se tem uma área dolorida, é a oportunidade do crescimento. Não fuja do confronto de Deus. Quem Deus usa, irmãos? Deus usa homens quebrantados. Quem pode ser esticado? Quem é quebrantado? O quebrantado não precisa ser quebrado, porque o quebrantado se move conforme a vontade de Deus. O quebrantado não precisa ser quebrado. E quem Deus usa? Homens quebrantados. Pessoas rígidas não crescem, pessoas flexíveis crescem. Pegou? Gente que é flexível. Não, peraí, eu queria assim, mas não vai dar certo. Pessoas que têm o bom olhar, bons olhos, mente renovada, linguagem de fé.
Tudo isso faz parte da vida de alguém que é flexível, que é quebrantado. Deus vai esticar você, seja flexível. Irmãos, quando um violão, esse violão aqui, faz tempo que eu não toco na igreja, eu vou tocar esses dias. Esse violão aqui, ele tem cordas, elas estão esticadas, por isso estão dando a nota certa. E ela faz parte, esse instrumento faz parte desse conjunto aqui de instrumento. Então quando ele encaixa, está bem afinado, e ele encaixa na harmonia de todos os outros instrumentos, soa bem, entra bem, porque está tudo encaixado. Se alguém canta fora da nota é ruim. Se alguém toca fora da nota, opa! Quem tem ouvido absoluto fala, errou a nota lá. Alguém errou. Aí às vezes a nota, o mizinho, está desafinado. Se está desafinado, o que precisa fazer? Aí vai quebrar. Ai, vai quebrar. Está doendo. Eu não aguento. Aguenta, é só chegar na nota. Ah, não estou aguentando. Aguenta firme. Eu quero você na nota. Não, você precisa glorificar o Senhor, porque é isso que Deus está fazendo com muitos de nós. Ele está esticando para você não ficar fora de tudo que Ele está fazendo e entrar na harmonia do céu. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. É por isso que a gente precisa ser flexível, porque Jesus vai esticar até chegar na nota. Porque às vezes nós estamos fora e é para o nosso bem. Está tocando, está funcionando, mas não está soando bem, porque está fora. Precisa de um alinhamento, precisa ser esticado, e a palavra vai fazer isso. O Espírito Santo vai nos ajudar. Agora eu preciso ser flexível, eu preciso ser amável, eu preciso ser tratável, eu preciso ser leal. Às vezes o instrumento está desafinado, fora de sintonia, fora do conjunto. Então é necessário afinar. E a gente, irmãos, passa por esse mesmo processo. Deus só pode te afiar pela audição. Guarda isso. Quem crê no Evangelho? É quem vê o Evangelho ou é quem ouve o Evangelho? E como ouvirão se não há quem? Então Jesus te pega na audição, não é na visão. Não adianta a visão. Visão é natural, você está vendo. Então você pode crer porque você está vendo. Mas Jesus quer te pegar pela audição. Antes, obrigado Espírito Santo, Eliseu está lá na montanha. Não chove 3 anos e meio, preste atenção, vem comigo. Antes dele ver a nuvem, ele ouve o barulho de chuva. Antes da pequena nuvem tem barulho. Então é pela audição. Olha que coisa interessante. Quando um ferreiro ele está afinando um instrumento de corte, e ele quer deixar aquele instrumento de corte perfeito, bem cortante. Sabe qual é o ponto do corte perfeito? Não é vendo, opa, tá legal. Não é testando num papel, não. É pelo barulho da lâmina. Ele bate e tem um som. Aquele som diz que aquele instrumento está afiado. É pelo som que o céu sabe se você está afiado ou não. É pelo som. Você precisa ouvir a palavra, porque a palavra vai nos afiar.
Eu preciso estar nos cultos, nas células, nas reuniões, porque aonde eu tiver acesso à palavra, aonde me proporcionar acesso às escrituras sagradas, aonde tiver mesa para que eu possa sentar e aprender a palavra de Deus, isso estará me afiando para o reino de Deus, para as coisas do alto. Então você é graduado pelo Espírito Santo ouvindo a palavra. Irmãos, existe graduação no céu. E você é graduado. Não tem lutas que você tinha no início da sua conversão que hoje você tira de letra. Não te pega mais. Você venceu aquilo. Você foi graduado para coisas maiores. Então lutas são maiores, mas vitórias maiores também. Não, situações mudam de nome, mas as vitórias são maiores também. Tem coisas que já não te paralisam mais. Você fala, meu Deus, olha o que eu falava lá no passado, olha como eu agia no passado. Hoje eu não sou mais aquela pessoa. Glória a Deus, você foi sendo graduado, foi mudando de nível na presença do Senhor. Vitórias maiores. Agora Pedro, irmãos, ele vai responder diante da indagação de Jesus: eu estou pronto. E Jesus vai falar: não está pronto não. Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro responde que está pronto. Jesus diz: não, você vai me negar. Irmãos, nós temos um problema. Nós não ouvimos para entender, nós ouvimos para responder. O casal está brigando, ninguém ouve para entender, ouve para responder, porque nós queremos ganhar a conversa. Você ouve para responder, você não ouve para entender. Faz sentido. Eu sou vacilão mesmo. É verdade isso aí. Não, a gente ouve para responder, não para entender. É interessante, irmãos, que tem pessoas que compreendem que precisam da voz profética, que não podem se desconectar da palavra de Deus. Tem pessoas que têm essa consciência. Às vezes tem pessoas que se afastam do Senhor por alguns motivos, e nenhum motivo é motivo para que a gente se afaste de Deus. Mas às vezes na fraqueza, às vezes no momento que não está bom, a gente vai se desconectando. Ninguém procurou, ninguém falou nada. Aí o diabo fala: tá vendo? Ninguém ligou para você. E você se acha no direito, entra numa posição de razão, e aquilo vai te afastando, e você fica longe. E você acha que você tem razão diante daquilo. Ninguém tem razão. Isso é um prejuízo para mim, porque eu estou deixando de ser afiado, eu estou deixando de ser graduado. Lá em 2 Reis, capítulo 13, o rei Jeoás corre para a casa de Eliseu, porque Eliseu vai morrer. Eliseu está doente, e Eliseu vai liberar a última profecia para o rei Jeoás. E o rei Jeoás, antes de Eliseu morrer, ele corre, porque ele sabe que se o profeta morrer, o divino para de agir. Se o profeta morrer, o divino para de falar. Então é importante para ele ouvir o divino através da boca do profeta. Gente que sabe que mais do que uma instrução, irmãos, pessoas muito instruídas podem não alcançar o que Deus tem para elas, porque muitas coisas no reino de Deus é espiritual. Não é por uma sabedoria humana, não é pelo entendimento humano, mas é sim pela fé no sobrenatural de Deus. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Esse é um tempo aceitável para buscarmos o Senhor. Não é à toa que muitas pessoas estão voltando para Jesus, irmãos. Não é à toa que por conta desse projeto Foco Mais Um nem começou e já tem gente chegando para Jesus. No culto de domingo de manhã, várias pessoas aceitaram Jesus. No culto de domingo à noite, hoje várias pessoas vão aceitar a Jesus. Sabe por quê? Porque esse é o tempo aceitável do Senhor. Existe uma onda de salvação, de avivamento e graça sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, irmãos. E mesmo diante de um cenário que não é muito bom, Deus continua agindo, e a preocupação do céu não é a nossa preocupação. Salmo 69:13 diz: quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer-me. Ou seja, é o tempo favorável do socorro de Deus.
E se não for assim, nós não suportaremos algumas coisas que Deus está prestes a fazer, irmãos. Se nós não alinharmos a nossa vida, como nós falamos aqui quinta-feira, eu não posso entrar na teologia do erro. Eu posso errar, mas eu não posso aceitar a teologia do erro. Eu não posso adequar o evangelho à minha vida. Eu tenho que adequar a minha vida ao evangelho de Jesus. Eu não posso falar, não, eu continuo assim, está tudo bem. É sério mesmo que a gente acha que não precisamos renunciar nada para servir a Jesus? É sério mesmo essa conversa que a gente acha que a gente não precisa abrir mão de nada para seguir Jesus? Todo mundo que seguiu Jesus precisou abrir mão de alguma coisa. Do que você tem aberto mão? Do que nós estamos abrindo mão? Não há como seguir Jesus sem abrir mão de alguma coisa. E tem gente que quer ficar com tudo. Irmãos, não adianta, você nem pisa no novo se você quiser ficar com tudo. Decisão vem da palavra cisão. Quando você decide mudar, você já decidiu deixar algumas coisas para trás. Quando você decide por alguma coisa nova, você já decidiu soltar algumas coisas para trás. Até porque a Bíblia diz que você não pisa no novo se você não soltar o velho. Solta o velho para pegar o novo. Não estou falando de casamento. Não vale para isso. Então preste atenção. Só homens peneirados vão seguir adiante, irmãos. Só homens peneirados pelo Senhor vão seguir adiante. Deus está levantando homens que vão suportar o avivamento. E quem vai suportar o avivamento? Homens que já foram peneirados, mas permaneceram firmes no Senhor, e a sua fé ficou de pé. Saiba quem você é. Quando eu descubro quem eu sou, eu também descubro que a fazenda é minha. Saiba quem você é. Se você é filho do fazendeiro, a fazenda é sua. Ah não, eu queria uns 48 canelas aqui nessa manhã. Fala para quem está do seu lado, a fazenda é sua. Você é filho do fazendeiro, cara. Ô Canela, você é filho do fazendeiro. A fazenda é sua. E a terra dessa fazenda é boa. Tudo que você semeia, você colhe. Eu queria ter voz. Tudo que Deus está permitindo é para você parar de ser inconstante. Repita comigo. Tudo o que está vindo sobre mim está me esticando para que eu pare de ser inconstante. Sabe o que é inconstante? É uma pessoa de ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? Também quer dizer negligência. No original, dipusuchos, que significa vacilante, incerto, mente dupla, interesse dividido. Ora quer, ora não quer. Ora está com tudo, ora não está com nada. Ora está empenhado, ora não está empenhado porcaria nenhuma. É uma pessoa atraída em direções opostas. A fidelidade dessa pessoa é dividida. Ela se divide entre a crença e a descrença, entre o discurso e a atitude. Tem muito discurso, pouca atitude. Está dividido, crê muito, não crê nada. Não, você não pode ser essa pessoa de ânimo dobre. Você não pode ser alguém com ânimo dobre. Pessoas com ânimo dobre geralmente são negligentes, porque uma hora querem muito e pegam para fazer, aí depois abandonam aquilo que pegou para fazer. Deixam de lado, não terminam as coisas, não chegam até o fim. Você não foi chamado para continuar com ânimo dobre. Você foi chamado por Deus para ser constante. E a palavra vai te afiar para isso acontecer. Quem está comigo, diga glória a Deus. A palavra de Deus fala do receoso, irmãos. O que é o receoso? São homens que não se arriscam. São homens medrosos, que analisam tanto e acabam caducando o ato. O receoso é esse, que demora para ter uma atitude, que não se arrisca. Querido, preste atenção, desde quando você foi salvo por Jesus, você não está numa zona de proteção, nem numa zona de conforto. Você está numa zona de risco. É nessa zona que você cresce. Se fala de investimento,
Qual é o investimento que dá mais lucro? O que tem mais risco. Reino de Deus é risco. Primeiro, você vai ser odiado por muitos. É bíblico isso. Tem gente que vai olhar para você e vai perseguir você por nada, mas é por tudo. Ela não te conhece, nem tem para que ter tanta raiva, mas porque você tem o Espírito Santo de Deus, porque você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, porque você decidiu amar e ser amado. A parábola dos talentos de Mateus 25, no versículo 25 diz: receoso. Ele deu talentos para muitos, né? E quando ele volta, ele quer o resultado da multiplicação daquele talento. Aí um vai dando uma desculpa, o outro vai dando outra desculpa. Aí tem o receoso. O receoso diz: receoso, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ó Jesus, guardei direitinho, bonitinho. Estou te devolvendo. Não quero isso. Porque se eu quisesse só manter o que é meu, eu teria dado para qualquer banqueiro. Eu dei para você multiplicar. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Eu dei para você multiplicar. E você receoso escondeu, receoso protegeu tanto. Ninguém precisa proteger um leão, ninguém precisa proteger a obra de Deus. Você protegeu tanto que guardou tão bonitinho para me devolver. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabias que ceifo aonde não semeei? Sabia que se você tivesse tido entendimento que precisava multiplicar, até onde você não semeou, você ia colher. Meu Deus do céu, será que tem alguém pegando essa palavra? Sabia que se você tivesse a consciência clara de quem eu sou e de quem você é para mim, o que eu coloquei na tua mão e depositei na tua vida, até onde você não semeou, você ia colher. Isso é o resultado de uma vida com Deus. Você não sabe que eu ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, te entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Eu não quero juros, eu não quero só o que é meu. Eu dei para você multiplicar. Ou seja, irmão, tem uma semente de multiplicação na vida de todos nós. Pega na mão de quem está do teu lado, aperta a mão dele e fala assim: você é um multiplicador do reino. Você tem vida de Deus para multiplicar. Você gera. Você é um gerador do reino de Deus. Você gera, irmão. A mulher gera porque tem útero. O homem gera porque tem a semente. Você é alguém que multiplica. Tudo começa a voltar a acontecer. Tudo volta para a órbita de Deus quando eu me arrependo. E quando eu volto para Deus, quando você se arrepender e se voltar a mim, então você fortalecerá os teus irmãos. Olha o que Jesus vai falar para Pedro, depois da peneira. Quando você se arrepender e se converter, e se voltar para mim, repita comigo: se voltar para Deus, então você vai poder fortalecer os teus irmãos. Irmãos, Moisés cuidou das ovelhas do sogro por 40 anos, certo? Um dia ele sobe numa montanha, num lugar, e tem uma sarça queimando. Ela queima, mas ela não se consome. Quanto tempo aquele fogo estava naquela sarça, Cláudio? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz que ela pegou fogo naquele dia. A Bíblia não diz que ela pegou fogo naquela hora. Tem uma sarça queimando. Eu quero dizer para você que tem uma sarça queimando aí. E você precisa se voltar para ela. Porque enquanto Moisés não se volta para a sarça, ele está cuidando de ovelhas. O trabalho comum de 40 anos, fiel. Talvez o que falta para mudar é você se voltar para Deus. Tem uma sarça queimando perto de você, pode ter certeza disso. Ela está queimando em algum lugar. Talvez é hoje aqui, nesse púlpito, que tem uma sarça queimando falando com você. Talvez é alguém que Deus vai usar, alguma situação, mas tem uma sarça queimando aí. E é interessante que Êxodo 3 vai dizer que quando Moisés, ele presta atenção, Camille, naquela sarça, e ela queima e não se consome,
Porque sarça, irmão, queimava muito rápido. Por que o fogo de Deus não veio sobre uma árvore frondosa? Por que o fogo de Deus não veio sobre uma árvore frutífera? Por que o fogo de Deus veio numa sarça que não dá fruto, não tem raiz, é seca? Porque essa sarça somos nós. Sem Deus somos secos. Com o fogo de Deus nos tornamos uma maravilha. E é isso que está chamando a atenção de Moisés, porque ele passou para um lado, Sandro, passou para o outro, e a sarça está queimando, ela está de pé. O fogo não deixa ela caída, o fogo deixa ela de pé. O fogo não te consome, o fogo te deixa de pé. Fogo de Deus. Fogo de Deus te deixa de pé. E aquela sarça está queimando, está queimando. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, Êxodo capítulo 3. Vou até lá para ver aquela maravilha. Quando ele se volta para ir, ou seja, quando ele se aproxima, diz a Bíblia, quando ele estava se aproximando, Deus fala no meio do fogo: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Quando a gente escuta a voz? Quando a gente se aproxima. Quando a gente escuta a voz? Quando a gente volta. Quando a gente escuta a voz? Quando a gente se volta para Deus novamente. Eu estava fazendo tudo, eu estava usando a minha força, eu ando cansado, mas quando eu paro e me volto para Deus, eu vou ouvir, e me aproximo, eu ouvirei a voz do Senhor no meio da sarça. Eu ouvirei a voz do Senhor no meio do fogo. Essa é a diferença, irmãos. Romanos 14, 19 diz assim: pois seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Pare de ficar tentando escolher certo. Fala para alguém do teu lado: você precisa parar de ficar tentando escolher certo. Irmãos, eu fiz 24 anos de casado ontem. Glória a Deus. Fica de pé, irmã Fabiana. 24 anos, já passamos de tudo. Tudo. Dá um best-seller, um livro. Dá um livrão. Mas olha só. Não foi porque eu escolhi certo que eu consegui ficar 24 anos casado. Não tem a ver com uma escolha certa. Até porque, às vezes, num casamento, você acha que ele não escolheu certo. É ou não é? Você fala: caramba, escolhi errado. Escolhi errado. Às vezes a gente briga, né? Um ou outro. Escolhi, caramba. Então não tem a ver com uma escolha certa. Tem a ver com algo que Deus tem para você, que você não é capaz de escolher. Não, você precisa pegar o que eu estou falando. Algumas coisas vão acontecer na tua vida que vão te catapultar e vão ser um símbolo de um baluarte de Deus na tua vida. Não é porque você escolheu certo, é porque Deus tinha para você. Nós não somos capazes, irmãos, guarda o que eu vou falar. Abraão, ele não tinha escolha. Sabe por que Abraão não tinha escolha? Porque quando Deus chama Abraão, em em Gênesis capítulo 12, o que Deus fala para ele? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não tem escolha, porque ele nem sabe o que é o que Deus tem para ele. Presta atenção, vem comigo aqui. Ele nem sabe o que é que Deus tem para ele, então ele não tem como escolher. E aí lembra que ele tem uma sociedade com Ló. E tem um determinado momento que a coisa está ruim. E o que Abraão fala para Ló? Escolhe o lado que você vai e eu vou para o outro. Por quê? Quem não tem escolha depende de Deus. Ló tem que escolher. Abraão não precisa escolher, ele está na mão de Deus. Escolhe o teu lado. O lado que você escolher, Ló, eu vou para o outro. Então olha que coisa linda, irmãos. Porque Deus tinha dito: eu te mostrarei. Então você não pode escolher aquilo que você não sabe e não vê. Você não sabe o que é melhor para você, Deus sabe. E Deus te levará e te conduzirá para o melhor dele. Eu quero profetizar, levanta a tua mão. Quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus vai te conduzir, se você for flexível e quebrantado, para o lugar do favor dele. Você receberá o melhor de Deus, não porque você escolheu bem, mas porque você dependeu do Senhor. Então ele teve que dizer para Ló: escolhe o que você quiser, porque eu tenho uma palavra. Quem
não tem palavra escolhe, quem tem palavra espera. E esperar no original é cavar, que não é esperar no sofá, não, é espreitando. Eu estou espreitando, estou atento em toda a movimentação do céu para mim. Eu não vou perder nada. A hora que Deus mostrar, eu vou. A hora que Deus falar é aqui, estou atento. Não estou vacilante, não tenho ânimo dobre mais, porque a palavra me afiou. Ah, meu Deus do céu. Quem tem uma palavra, mais que escolher certo, será levado ao destino correto pelo Senhor. Eu vou repetir: quem tem uma palavra não precisa escolher certo, será levado pelo Senhor para o destino. Você tem uma palavra, fala para alguém do teu lado: você tem uma palavra. Não é a sua capacidade de escolha que vai fazer você acertar, mas sim uma palavra que você recebeu, se apoderou dela e ela tem te consumido. Essa palavra te levará para o destino do Senhor. Irmãos, eu estou aqui por conta de uma palavra. Você está aqui por conta de uma palavra. A palavra nos conduz para o destino do Senhor. Quem não tem palavra, isso é muito miserável, porque eu tenho que ficar decidindo, escolhendo toda hora. Agora, quando eu tenho uma palavra, eu fluo naquilo que Deus tem para mim. Eu sou levado pelo Senhor para o destino que Ele tem para mim. Essa é a diferença. Irmãos, Jesus demonstrou o controle em todas as coisas. Jesus demonstrou o controle sobre tudo. Um dia o clima não estava bom, ou o clima estava bom, o clima ficou ruim. O clima estava ruim, o clima ficou bom. Ele tem controle sobre o clima. Ele tem controle sobre o mar. Ele tem controle sobre a criação. Eu estou terminando. Ele tem controle sobre os peixes. Ele tem controle sobre as árvores. Ele tem controle sobre os anjos. Ele tem controle sobre os demônios, porque os demônios o temem. Reis não puderam controlá-lo. Então quando ele precisou de dinheiro, ele pede para Pedro pescar. Quando ele precisou de uma sala para jantar, ele disse para os discípulos: segue o homem com cântaro de água nas mãos. Mas Jesus, homem não anda com cântaro de água nas mãos, é cultural do nosso povo. Só mulher busca água no poço, vai ter um homem que vai estar com cântaro de água na mão. A instrução de Deus às vezes é esquisita, é diferente de tudo que você aprendeu, que você viveu, mas pela fé você tem que obedecer à voz do Senhor, Ele afiando. Você não anda por vista, você anda por fé. Me ouça e vá fazer o que eu estou mandando. O louvor pode subir. Já dei a deixa aqui, que eu estava terminando. Sobe correndo aqui. Quando ele precisou se alimentar e alimentar milhares, ele simplesmente multiplicou o almoço. Lembra disso? O lanchinho do menino foi multiplicado. Quando ele precisou de um veículo, ele chegou para os discípulos e disse: vai lá na concessionária e pega um jumentinho 0 quilômetro. O jumentinho era novo, ninguém tinha montado. E ele falou: mas como é que vai pagar? No cartão? No Black? No Infinity? Como é que vai ser? Não, fala que o Senhor mandou buscar, porque onde tem Senhor não tem dono mais. E aí eles vão trazer o jumentinho, irmãos. Quando faltou o vinho, ele mostrou que tinha a produção de vinho mais caro do planeta. Esse é o meu Deus. Faltou o vinho, eu vou abrir a minha adega, a mais cara do planeta. O melhor vinho jamais consumido está no final, porque tem coisas que ainda você não viveu, que não estão atrás de você, estão à sua frente. Eu vou repetir, você precisa pegar o que eu estou falando. O vinho melhor vem no final, porque tem coisas, eu quero profetizar. Mas pastor, eu já casei. Mas pastor, já deu ruim. Mas pastor, já tem tantos anos. Mas pastor, já passei dos 50. Eu quero declarar em nome de Jesus que o vinho novo está à sua frente. O vinho novo não está no seu passado. As coisas melhores de Deus não estão atrás de você, estão à sua frente. Ei, fica de pé comigo.
aí o povo fala que Jesus era pobre, irmão. Como pobre? Aí as pessoas falam que Jesus não tinha nada. Como nada? Ele tinha tudo. Ele alimentou 5.000 pessoas. Quanto custaria isso? Ele trouxe para a mesa do casamento em João 2 o melhor vinho jamais visto. Qual é o vinho mais caro? Esse vinho era mais caro. Quanto custaria isso? Jesus não era pobre, não. Ele tinha tudo o que precisava quando precisava. Levanta a tua mão para adorar o Senhor. Simão, Simão, o diabo pediu para te peneirar, e eu vou deixar. Mas eu sei que tem coisas que vão te atrair para mim. Eu vou permitir, Simão, porque eu sei que a sua fé vai crescer, vai aumentar de tamanho. Simão, eu vou permitir e vou orar por você, vou interceder, porque eu sei que depois desse momento de crise, dessa situação difícil, se você lidar com isso da minha maneira, não da tua maneira, você vai sair gigante. Eu quero chamar aqui à frente os Simãos que estão aqui nessa manhã. Eu sou o primeiro. Cadê você que precisa ouvir para tomar a atitude correta? Vem para cá correndo, eu preciso orar por você. Você que sabe que Jesus tem algo para você. Talvez você não está entendendo o teu momento. Talvez você não está entendendo algumas coisas que você está passando. Talvez você não está compreendendo o porquê algumas coisas aconteceram. E Jesus está dizendo: Simão, é a peneira. É a peneira. Ei, os pastores, vem para cá, os líderes. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele não te deixou. Ele está aí. Ele sabe de tudo. Ele está aí. Porque às vezes a gente acha que estamos prontos, como Pedro achava, e Deus teve que falar para ele: você não está pronto. É por isso que a peneira veio. Você não está pronto. Meu Deus, meu Deus, Espírito Santo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ei. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu.
Ele está